Agora em 2026, Okami completa 20 anos. Um game que eu conferi lá atrás no meu PlayStation 2 alternativo. E eu curti muito Okami, muito mesmo, a ponto dele ser um dos meus jogos favoritos da vida, além de considerá-lo uma verdadeira aula de design. No entanto, eu não esperava que, mesmo depois de 20 anos, ele, digamos, explicaria a loucura que são esses caminhos da tal indústria de games. A Sony vai aumentar os preços do PlayStation 5 devido à alta nos custos dos chips de memória. A corrida da indústria de tecnologia para construir infraestruturas de inteligência artificial levou os fabricantes de memória a priorizarem chips para data centers como margem de lucro mais alta, restringindo a oferta para dispositivos de consumo. O que me incomoda na discussão do gamer médio, tudo pra ele se resume num fetiche da técnica, cara. A capacidade de discussão estética, a capacidade de discussão artística mesmo, se perde. De Hyperscape a Highguard, eu te garanto que todos os jogos serviço flopados dos últimos 10 anos começaram com um PowerPoint que mencionava o nome Fortnite pelo menos 20 vezes. A Aquiles teve toda a força de trabalho voltada para Fortnite e Rocket League. E uma coisa muito importante também, uma informação muito importante que chega aqui, é que apesar de no momento da aquisição não ter rolado nada de abusivo, aparentemente os projetos foram tranquilos no começo, mas depois as coisas foram andando até que toda a operação da Aquiles foi voltada para que eles focassem somente em Rocket League, somente em Fortnite. E com isso, Horizon Chase e outros projetos que a Aquiles tinha foram cancelados ou também deixaram de ter suporte. Então, os jogos da Aquiles que já eram lançados deixaram de receber suporte pelo estúdio, que começou a colocar toda a força em Fortnite, mas ainda assim não é suficiente, ainda assim Fortnite está com péssimo engajamento. Nos próximos minutos eu vou explicar melhor a respeito dessa conexão entre o jogo e as últimas tretas do mercado, e ainda analisar as sacadas de design dessa belezura e indicar como aprender com Okami a valorizar e, no caso dos devs, até faturar com o nosso patrimônio cultural nos games, com direito a cases de sucesso e tudo mais. Para você ver que esse bicho chamado Okami não é clássico à toa. E se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é o Minas Arcade, um canal que fala sobre indie games produzidos em lugares não tão óbvios do planeta, e às vezes também sobre clássicos nada independentes, que nos mostram como os donos das grandes empresas já perderam a noção faz tempo. Aproveite essa pausa para assinar o canal, clicar no sininho e não perder nenhum outro vídeo. Para começar, bora passar rapidinho pela história da Clover Studio, empresa responsável pelo desenvolvimento de Okami. Resumindo bastante, foi assim. No começo dos anos 2000, a Nintendo estava tomando um couro da Sony no mundo dos games. O GameCube não vendia bem e o PlayStation 2 estava no caminho para ser o videogame mais vendido da história. Nessa época, a Capcom não estava com uma relação muito boa com a Nintendo, mas queria voltar a ter. Então resolveu, entre todas as aspas do mundo, ajudar a salvar a empresa, anunciando 5 jogos exclusivos para o GameCube. Entre eles, Resident Evil 4, Beautiful Joe e Killer 7, ou Killer 7. Na prática não teriam 5 jogos exclusivos, mas enfim, o golpe tá aí e cai quem quer. Nesse período de produção de novos games, a Capcom percebeu que, veja só, ela não tinha um monte de executivos com cara de Faria Limer produzindo seus games. Ela tinha artistas, e se não desse liberdade criativa para eles, talvez perdesse essa galera para a concorrência, em especial um tal de Hideki Kamiya, responsável apenas por Resident Evil 2 e Devil May Cry. Malandramente, eles bolaram em 2004 o Clover Studio, que seria uma subsidiária semi-autônoma da Capcom, capaz de, como dizem na LinkedIn, reter talentos, mas também focar em novas IPs, ou seja, novas histórias, personagens e marcas, e ainda ter mais eficiência de produção. Para gerenciar os artistas do Clover Studio, a Capcom contava com Atsushi Naba, parceiro de Kamiya em Devil May Cry. No comecinho, o Clover Studio já estava andando com o porte de Beautiful Joe, então seus primeiros trabalhos continuaram com a franquia. Mas logo na sequência já pegaram a produção de God Hand e Okami. O projeto Okami começou a surgir ainda durante o desenvolvimento de Beautiful Joe. Nesse período, Kamiya viu alguns testes com a nova engine de fotorrealismo que estavam utilizando no remake de Resident Evil para o GameCube, e teve a ideia de criar algo com essa tecnologia, mas com uma pegada mais leve, num game sem destruição e ligado à natureza. Ele e sua equipe até chegaram a fazer um vídeo de demonstração do que seria esse jogo fotorrealista com uma loba. É esse vídeo, ó.
O bom é que como Kamiya é artista e não um fã de Big Tech, ele não foi tapeado facilmente. O sujeito percebeu que o resultado do fotorrealismo da época, assim como o de hoje, tinha falhas. E uma das principais é que a tecnologia por si só não torna um produto interessante. Basta ver os remakes com fotorrealismo dos últimos filmes da Disney, que não chegam nem perto do nível de diversão dos tradicionais em animação. O próprio Kamiya chegou a comentar que nesse comecinho, Okami parecia muito um jogo de simulação chato pra danar. Aliás, um adendo, nessa meiuca dos anos 2000, o mercado passava da sexta para a sétima geração dos videogames. O mercado estava em um período de transição do DVD para o Blu-ray, dos cartões de memória para os HDs, e a gente também passava por um período de popularização das atualizações e compras de jogos pela internet, e todo mundo estava empolgado com a chegada daqueles games com o movimento do Nintendo Wii. Com isso em mente, o desenvolvimento para o hardware do PS2 tinha a seu favor a experiência dos anos de estrada do videogame. E não por acaso, muitos dos melhores games aparecem nesse momento de transição entre uma geração e outra. Mas, contra o PlayStation 2, tinha a expectativa criada pela indústria e não apenas pelos consumidores de uma nova era de realismo nos games. O PlayStation 3, que chegaria ao mercado no mesmo ano que Okami, trazia 512 MB de memória RAM contra 32 do PS2, uma resolução HD versus uma imagem SD de DVD, e jogos que poderiam ocupar até 50 GB de espaço contra o limite de 8.5 GB da versão anterior em DVD. E isso sem falar dos avanços com processador, placa de vídeo, som, etc. Definitivamente não seria com a busca pelo realismo que Okami sairia do papel ainda naquela geração de videogames do PlayStation 2. Aqui entra Kenichiro Yoshimura, e desculpa se meu japonês estiver errado, um dos designers da equipe de Kamiya que apresentou uma versão do lobo desenhada com pincel. Nesse momento, o time resolveu então adotar o estilo ukiyo-e para o game, através da técnica de cel shading, que simula o 2D em renderização 3D. A adoção do estilo ukiyo-e permitiu o uso de cores sólidas e contornos fortes, o que reduzia drasticamente a carga de processamento do chip gráfico do PS2. Mas o jogo ainda precisaria de texturas, o que poderia ser um problema para aquele videogame daquela geração. Entra em cena o washi, papel artesanal tradicional japonês reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial. Para esconder as limitações de textura do PS2, os desenvolvedores aplicaram um filtro granulado que simula a textura desse papel e super combina com o ukiyo-e. A propósito, várias pessoas da equipe de design de Okami se inspiraram nos trabalhos de Katsushika Hokusai, artista japonês que você deve reconhecer por vários trabalhos, mas em especial o da Grande Onda. Aí talvez você veja um card aparecendo em algum canto aqui da tela. Ele é para te levar depois para um vídeo que fiz sobre o super simpático A Short Hike, que tem uma história de desenvolvimento também nessa vibe de calibrar o uso do hardware através do design. Vale a pena conferir depois. Voltando a Okami, uma vez definido que o jogo pareceria um pergaminho, a narrativa precisou se adaptar. Se o mundo é uma pintura, o protagonista precisa ser o artista. Foi nesse momento que o conceito da deusa Amaterasu e o uso do pincel celestial foram fundidos ao cerne do game design. Só que tudo isso não iria funcionar sem um contexto. Lembra que eu contei que no início do projeto Kamiya pensou num caminho ecológico para Okami, onde o lobo faria o restauro da natureza? Pois foi com a adoção da estética do pincel que os artistas do estúdio entenderam que o folclore japonês daria o contexto para essa ideia inicial do game. Ao pensar não em um lobo qualquer, mas abraçar a figura de uma deusa da mitologia shintoísta, a equipe encontrou o pretexto perfeito para as mecânicas de cura do cenário. O jogo deixou de ser a respeito de um animal qualquer e passou a ser sobre a força de uma divindade sobre seu território, conectando o design diretamente a textos clássicos do Japão, como Kojiki e o Nihon Shoki. E eu acho que eu tô acabando com a pronúncia e todas as palavras, mas vida que segue. Saca só, em Okami você assume o papel de Amaterasu, que é essa deusa do sol japonesa na forma de uma loba branca, que desce ao mundo terrestre para restaurar a vida e a cor em uma terra dominada pelas trevas. Tudo porque na história o mundo foi amaldiçoado por um demônio de 8 cabeças, e sua missão é utilizar o pincel celestial, uma ferramenta divina que permite intervir diretamente no cenário, para derrotar entidades corrompidas, além de devolver o equilíbrio à natureza.
E as heranças que a história do jogo traz dos textos clássicos não são poucas. Os monstros são interpretações diretas de yokais e lendas urbanas do Japão antigo. O Pincel Celestial dialoga com uma descrição de Kojiki sobre como alguns atos divinos criaram as ilhas do Japão, às vezes repetindo rituais de purificação do folclore local. Tem uma série meio underground, mas que ficou bem conhecida no começo dos anos 2010, que se chama Everything is a Remix, que mostra como tudo que criamos é sempre uma adaptação, uma remodelagem, um remix de algo que já existe. Com Okami não é diferente, mas ele traz uma escolha de remixagem muito interessante, que pode nos dar mais bagagem para apreciar os games e caminhos excelentes para que as pessoas que desenvolvem jogos consigam ser mais criativas. E veja só, talvez até conseguir mais chances com editais de fomento à cultura. E tudo isso tem a ver com o dilema de Indiana Jones. Mas antes de falar disso, vou deixar aqui uma dica. Siga o @MinasArcade lá no Instagram. Tem muitos conteúdos que só rolam por lá, como um post que fiz outro dia com várias dicas de games sensacionais produzidos no Chile. Boa parte deles, inclusive, nem esteve no vídeo da semana passada aqui do canal, onde falei justamente sobre a cena chilena de indie games. É material inédito mesmo. Os links para o Instagram, TikTok e Blue Sky do Minas Arcade estão na descrição desse vídeo. Voltando. O dilema de Indiana Jones é um conceito crítico explorado por Eric Champion, professor da Auckland School of Design, da Nova Zelândia. Ele descreve esse dilema como uma falha ética e de design comum em jogos que utilizam o patrimônio histórico e cultural apenas como cenário para a ação. Na ideia dele, quando o jogo posiciona o jogador como um arqueólogo aventureiro, no estilo Indiana Jones ou Lara Croft, cujo objetivo principal no final das contas é invadir, saquear e destruir locais sagrados ou históricos em busca de tesouros ou progressão de nível, acontece uma contradição básica. De um lado tem o discurso do personagem sobre preservação ou estudo do patrimônio, mas a mecânica do jogo recompensa o comportamento de um saqueador. O local histórico fica reduzido a um playground com obstáculos, onde o contexto cultural é ignorado ou tratado como descartável. Champion argumenta que a maioria dos jogos com algum tipo de simulação de patrimônio virtual falham um pouco porque focam na aparência, no fotorrealismo 3D, em vez da significância cultural. O jogador vira um turista armado que não precisa entender os rituais, as crenças ou a importância social de um templo para vencê-lo. Ele só precisa encontrar a chave ou matar os guardiões, algo assim. Isso cria uma visão colonialista do patrimônio, onde o objetivo histórico só tem valor se puder ser carregado ou se der algum bônus de status ao jogador. Okami faz o caminho inverso do Indiana Jones. A Materaço não entra em templos para roubar artefatos. Ela entra para purificar e restaurar a vitalidade do lugar. O tesouro não é algo que você leva embora, mas algo que você devolve ao mundo. Outra coisa, como para avançar o jogador precisa aprender a aplicar rituais baseados no folclore, com o uso do pincel, com isso, ao invés de ignorar a cultura, você a utiliza dentro do contexto e com a mecânica do game. Ao transformar a deusa em protagonista e a restauração em mecânica central, o jogo força o jogador a respeitar o patrimônio como algo vivo e funcional, e não como uma ruína morta esperando para ser explorada. Agora veja bem, eu curto Uncharted, Tomb Raider e os 3 primeiros Indiana Jones. Saber de tudo isso não faz essas obras serem ruins como produtos de entretenimento, só colocam mais itens em nossa bagagem cultural e de conhecimento. Por outro lado, usar melhor uma ideia de valorização do patrimônio cultural pode jogar a favor dos desenvolvedores, uma vez que, se feito mais do jeito Okami do que do jeito Indiana Jones, o projeto tende a ganhar mais pontos em editais de fomento à cultura. Aliás, não só em editais, mas em vários tipos de premiações e de fontes de investimento. Sonho de Jequi, por exemplo, é um game que foi feito no meu país, Minas Gerais, em 2016, que traz a história de Jequi, um garotinho que precisa coletar o máximo de água para ajudar sua mãe, Jandira, e seu irmãozinho Joel a sobreviver à seca do Vale do Jequitinhonha. Por onde Jequi passa, tudo floresce e ganha vida, e aos poucos o sonho vai sendo realizado. Todo o design do game foi feito à mão e super inspirado nas ilustrações, bonecas de cerâmica e artes tradicionais do Vale do Jequitinhonha, lugar que nem a pau será renomeado como Vale do Lítio. Esse game foi produzido por estudantes da PUC Minas e ficou em terceiro lugar mundial
Na Imagine Cup 2016, a Copa do Mundo de Inovação da Microsoft, que acontece em Seattle, além de ser abraçado pela ONG Caritas numa ação para construir cisternas d'água para a população do vale. Mas o sonho de Jequi não é o único exemplo que temos por aqui. A Investigação Cosma, game lançado agora em março pelo pessoal da Mother Gaia Studio, faz uma espécie de remix com o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Rio de Janeiro por decreto em 2008. Um game que recebeu apoio financeiro da Ancine para sair da gaveta. Outro caso interessante é Cordels Spells, game da Supernova Games lá de Fortaleza, que será distribuído pela Nutius Games. Um roguelike de ação ambientado em um sertão mágico, onde você explora mapas desafiadores, coleta cordéis encantados e encara combates frenéticos. Lembrando que a literatura de cordel foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IFAM em 2018. Bom, agora o lance é fechar a timeline de Okami. Hideki Kamiya levou cerca de 3 anos para dar vida à história de Amaterasu nos games, indo de 2003 até 2006. E apesar da expectativa criada em torno do jogo durante esse tempo, principalmente após sua aparição em eventos como a E3 e a Tokyo Game Show, Okami não rendeu tanto quanto os executivos queriam. Foram aproximadamente 200 mil unidades vendidas no primeiro ano só no Japão e 270 mil cópias globalmente, o que fez com que a Capcom fechasse as portas da Clover Studio logo no começo de 2007. É bom dizer que muita gente imagina que Okami e o Clover Studio foram, na real, bodes expiatórios de um fracasso maior da própria Capcom, e não algo exclusivo desse setor de inovação da empresa. Mas o tempo mostrou que, de fato, os executivos não sabiam o que estavam fazendo. Pra ser honesto, muitos desses caras morrem de medo de inovação de verdade, trabalhador em home office e mulher com tatuagem de borboleta. Boa tarde! Enfim, o lance é que com a chegada da 7ª geração de consoles, a Capcom percebeu que, embora o jogo não tivesse vendido pilhas de DVDs para o PS2, a crítica e um nicho fiel não paravam de falar sobre Okami. Aí que eles adotaram uma estratégia de fazer um dinheiro pingado com o game. Se é que dá pra chamar de pingado, né? A versão Wii adicionou mais 600 mil unidades ao total de vendas. Foi aqui que o jogo começou a respirar financeiramente, aproveitando a base instalada gigante da Nintendo e o sensor de movimento que casava com a ideia do pincel celestial. Já a venda em HD para o PlayStation 3 mostrou que o game tinha aquilo que a galera do marketing chama de cauda longa e poderia continuar faturando por muito tempo. Com o relançamento para PC, PS4, Xbox One e principalmente Nintendo Switch, o jogo finalmente atingiu o status de sucesso comercial pleno, tanto que em 2023 a Capcom confirmou oficialmente que a franquia havia ultrapassado 4 milhões de unidades vendidas. E aí, considerando o preço médio de lançamento das versões em HD e as promoções constantes, estima-se que a marca Okami tenha gerado uma receita bruta acumulada superior a 80 milhões de dólares ao longo de 2 décadas. Agora, o que pegou mesmo veio no final de 2024, quando a Capcom fez o anúncio da aguardada sequência de Okami, novamente com Kamiya como diretor da parada. Sabe o que eu disse lá no começo, que Okami hoje faz coro às críticas feitas às últimas pataquadas do mercado de games? Pois então, preço dos videogames explodindo. A Sony está aumentando os preços globais dos seus consoles PlayStation 5, incluindo o aumento de $100 nos Estados Unidos, marcando seu segundo aumento em menos de um ano, enquanto a empresa japonesa luta contra o aumento dos custos de componentes essenciais como chips de memória. Boa parte disso é a explosão de data centers pelo mundo para manter a infraestrutura de IA, que além de não dar lucro para 95% das empresas, segundo relatórios do MIT, tem se mostrado ser algo extremamente menor do que o LinkedIn aparenta. Mas essas empresas envolvidas na infraestrutura de IA, como a Nvidia, precisam justificar o investimento trilionário feito nelas, então chucham inteligência artificial em tudo, às vezes tentando se explicar com o papo do aumento de realismo para os games ou melhorias de iluminação. O que Okami mostrou é que foda-se o realismo, meu irmão. Principalmente quando a busca para isso envolve videogames mais caros e a justificativa de uso de uma tecnologia que acaba com a água do mundo, polui o ar e piora a vida das pessoas significativamente. Calma, eu sei que existem boas aplicações para IA, mas definitivamente não são elas que têm demandado tanta energia nos data centers, né?
Segundo ponto, até a quantidade de unidades vendidas ao longo dos anos pelo jogo, que viu seu estúdio fechado por não faturar logo de cara o tanto que a empresa queria. Mostra que aquele papo de que empresários são naturalmente pessoas extremamente inteligentes e que só tomam decisões acertadas e boas para a sociedade, não é nem de longe uma realidade, afinal... Mas também foi revelado nos últimos dias que Horizon Chase e Horizon Chase Turbo vão sair das lojas digitais. Como assim? Isso... Pra mim, não é uma coisa sequer pensável. Tem, por exemplo, mesmo estúdios que são encerrados, estúdios que são comprados por gigantes e poucos meses depois são desligados, como, por exemplo, o estúdio de Hi-Fi Rush, comprado pela Microsoft. Logo em seguida, eles fecharam o estúdio mesmo que o jogo tenha sido um sucesso. Ainda assim, a gente tem acesso. E, de repente, não. Os jogos da Aquiles, sendo eles, mais uma vez, Horizon Chase e Horizon Chase Turbo, não vão estar disponíveis mais nas lojas digitais a partir do dia 1º de junho. Desde sempre, a indústria precisou do diferente, daquilo que faz o que ela não faz para se manter. É o que muita gente chamaria de inovação. E a inovação na tal da economia criativa não por acaso vem dos indies. Foi assim com o cinema, com a música e, claro, com os games. Às vezes essa indústria compra os indies para absorver sua capacidade criativa e de mão de obra e de vez em quando ela mesma cria alguns laboratórios, alguns puxadinhos, com espírito indie, justamente para tentar encontrar ali dentro o que pode gerar ainda mais grana. Nos dois casos ela não costuma lidar muito bem com essa independência. Então, sei lá, aprenda a desconfiar do que essa indústria te diz que é o futuro. Até quando o gamer vai continuar caindo no mesmo golpe? As reações positivas de grande parte da internet ao mais recente anúncio da Nvidia, que promete homogeneizar e piorar os gráficos de todos os seus joguinhos favoritos para que executivos possam economizar ainda mais nos salários dos artistas, provam que tem muita gente que aprendeu a andar sem nunca ter aprendido permanência de objeto. Essas demissões em massa aí são muito ruins. O futuro da indústria é brilhante. Eu chuto que deve ter muito a ver com o fato de que a alternativa a isso é reconhecer o fato de que algo que a gente ama é fruto de uma indústria que foi levada pro desmanche. Então bora de dicas. Dessa vez com quase todas ligadas ao tema desse episódio. Primeiro, games. Procure na Steam e até no smartphone a franquia Árida, da Aoka Game Lab. Um jogo com uma história de sobrevivência e aventura no sertão brasileiro que em 2023 recebeu um investimento do Google através do seu Indie Games Fund. Agora indo para filmes. Se você curte documentários e queijo, procure de graça no Minas Play O Mineiro e o Queijo, de Elvésio Raton, mesmo diretor de Batismo de Sangue e O Menino Maluquinho. Um doc curtinho sobre a produção artesanal de queijo em Minas, que alguns anos atrás tornou-se um patrimônio imaterial brasileiro reconhecido pela Unesco. Por fim, um livro, Um Manifesto Hacker, de Mackenzie Walker, lançado no Brasil pela editora Funilaria. Nele, a autora tenta articular uma ascensão da classe hacker, composta por criadores de diversas áreas, inclusive de games, em um conflito inédito contra uma classe proprietária, que busca monopolizar a informação por meio da propriedade intelectual. E aí, para esse embate, Mackenzie vai a favor até de possibilidades como a pirataria. Tá no precinho a edição para Kindle no link da descrição. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e pedir para que comente dizendo o que achou do vídeo e compartilhe para mais pessoas que você acredita que irão curtir o conteúdo. Esse compartilhamento ajuda demais a gente que é produtor orgânico de conteúdo indie para a internet. E como sempre digo, fique de olho nas redes sociais do Minas Arcade e também no blog do canal, porque vira e mexe eu deixo algumas perguntas e dicas por lá. Mas agora é isso, gente. Valeu demais, grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.